antes da criação. Nos corredores celestiais passeavam dois seres poderosos: o portador da luz, o querubim mais poderoso e belo, Lúcifer, e o líder das hostes celestiais, Miguel. Cada um tinha seu propósito, sua vocação. Miguel liderava os exércitos e era o melhor guerreiro de Deus, enquanto Lúcifer cuidava da música, da adoração e de manter o nome de Deus sempre elevado. A rebelião. Um dia, Lúcifer estava observando o horizonte. Ao longe, as estrelas começavam a se apagar, como se a escuridão se aproximasse para devorar a luz. O brilho em seus olhos refletia uma curiosidade insaciável, algo que há tempos Miguel havia aprendido a reconhecer. Era uma inquietação profunda, o desejo de compreender o porquê de tudo, das regras impostas por aquele que os havia criado. Miguel, a voz de Lúcifer rompeu o silêncio como um suave murmúrio. Não era uma voz que causava temor, mas uma que sempre teve a capacidade de chegar ao mais profundo da alma de quem a ouvia. Você já parou para pensar que tudo o que fazemos é apenas uma repetição sem fim? Miguel deu um passo à frente, seus passos ressoando suavemente no solo celestial, que parecia esponjoso, como se estivesse caminhando sobre uma nuvem de cristal. Sorriu, embora não fosse um sorriso fácil de ler. Lúcifer, tudo tem uma ordem. A vontade de Deus é clara, e nossa missão é simples: proteger, servir e dar glória. Lúcifer girou-se para ele, seus olhos tão intensos que até a luz ao seu redor parecia intensificar. Mas, você já sentiu que as regras não te permitem ser você mesmo? Perguntou, seu tom carregado de uma emoção contida, como se tentasse não se desbordar. Você já se perguntou por que estamos aqui, neste lugar perfeito, obedecendo a outro, sem questionar? Miguel franziu a testa, incomodado. Lúcifer nunca fora um anjo comum, e sua constante reflexão sobre o propósito de sua existência começava a preocupá-lo. Aproximou-se mais, com a postura ereta. Não vê o que temos aqui? Disse, olhando ao redor com uma mistura de orgulho e firmeza. Este lugar, este reino celestial, está cheio de paz e harmonia. Por que questionar o que é perfeito? Lúcifer sorriu levemente, um gesto irônico. Porque, querido Miguel, na perfeição está a armadilha, a paz, a harmonia. Tudo o que vemos aqui são apenas miragens. Tudo é uma ilusão criada para nos manter em sujeição. A verdadeira liberdade só pode existir quando deixamos de ser escravos de uma vontade alheia. Miguel permaneceu em silêncio, seus pensamentos se chocando contra as palavras de Lúcifer. Seu amigo, seu companheiro, sempre fora diferente, mas agora parecia que havia algo maior em jogo. A tensão crescia, como se uma tempestade silenciosa se formasse sobre eles. Mas, como sempre, o anjo guerreiro não cedeu às dúvidas de seu companheiro. O que você fala é perigoso, Lúcifer. Questionar a vontade de Deus é... Não conseguiu continuar, como se uma parte de si temesse o que suas palavras poderiam desencadear. Lúcifer deu mais um passo em sua direção, seu olhar fixo nos olhos de Miguel, como se quisesse forçá-lo a ver o que ele via. Perigoso? Repetiu, sua voz baixa, mas firme. E se o verdadeiro perigo for seguir cegamente, sem questionar, sem explorar? Você não vê que fomos criados para servir sem entender? Nós, os anjos, somos apenas instrumentos nas mãos de um ser que não nos explica nada. Isso não te incomoda, Miguel? Miguel sentiu uma pressão no peito, como se a verdade estivesse abrindo caminho através de suas defesas. Sabia que Lúcifer sempre teve esse brilho nos olhos, essa necessidade de compreender a origem das coisas, de desafiar o estabelecido.
mas nunca antes falara com tanta veemência, como se estivesse lutando com algo maior do que uma simples dúvida. Nesse momento, algo mudou no ar. Uma corrente, quase imperceptível, começou a rodeá-los, como se o próprio céu estivesse observando a conversa que se desenrolava entre os dois. Um suave sussurro começou a chegar aos ouvidos de ambos, um eco de vozes distantes que se dissipava rapidamente. Lúcifer olhou para fora, como se esperasse que algo ou alguém respondesse às suas palavras. Miguel, por sua vez, observou sua figura, vendo como a luz celestial que o rodeava começava a se desvanecer levemente, opacada por uma sombra crescente. "O que você pergunta não é simples, Lúcifer", disse Miguel finalmente, assumindo uma postura mais pensativa. "As respostas nem sempre estão ao alcance da mão. Deus tem um plano para todos nós, um plano que supera nosso entendimento." Lúcifer soltou uma risada baixa, como se o que acabara de ouvir não lhe causasse surpresa nem satisfação. "Não quero respostas fáceis, Miguel. Quero a verdade. A verdade que não nos contaram. A verdade que não nos deixaram ver. A verdade por trás de tudo isso." Miguel o olhou fixamente, percebendo um perigo na intensidade das palavras de Lúcifer. No entanto, algo nele, um pequeno vislumbre de curiosidade, pedia para entender, para compreender melhor a inquietação de seu irmão. "Não te entendo", confessou, a frustração estampada em seu rosto. "Sempre te preocupaste com o que está além de nós, mas eu só vejo o que temos agora. A paz, a ordem, a glória. Tudo isso é o que importa." Lúcifer baixou o olhar por um momento, como se ponderasse suas palavras. Depois, voltou-se para Miguel, um brilho estranho em seus olhos. "E se eu te dissesse que a paz e a ordem não são o que parecem? E se eu te dissesse que tudo o que você sabe está em perigo de desaparecer, só porque estamos cegos pela luz do que acreditamos ser?" Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como Lúcifer falava, algo profundo, que lhe sugeria que seu amigo não apenas questionava o céu, mas buscava algo muito maior, algo que ele ainda não conseguia entender. "Então, o que você propõe?", disse Miguel, quase sem querer fazer isso, como se a curiosidade o empurrasse a dar um passo além. Lúcifer o olhou por um longo instante, e em seus olhos brilhou uma centelha de algo mais sombrio. "Propor, Miguel, não é o que busco. O que busco é liberdade. A liberdade de ver além das sombras." Miguel, sentindo uma crescente inquietação, recuou um passo, como se o ar ao redor deles de repente se tornasse mais denso. "Lúcifer, não entendo o que está dizendo. Se realmente está falando de rebelião, então..." Lúcifer levantou uma mão, silenciando-o. "Ainda não entende, mas logo entenderá. A verdade, Miguel, está prestes a ser revelada para todos. E quando isso acontecer, nenhum de nós será o mesmo." Um pesado silêncio caiu sobre eles. Miguel olhou para seu amigo, sentindo que algo se quebrava no ar, como se sua conversa tivesse tocado algo perigoso, algo que não podiam parar. Lúcifer já não era o ser brilhante que sempre fora. Agora, algo nele começava a mudar. O primeiro giro estava por vir, mas Miguel ainda não sabia. No entanto, sentia em seu interior que o céu, com sua ordem perfeita, nunca mais seria o mesmo depois daquele dia. Capítulo 2. Sombras entre os anjos. O silêncio se espalhou pelo céu, como uma névoa densa, ocultando o que se cozinhava nas mentes daqueles que começavam a questionar a ordem divina. Lúcifer havia semeado a semente da dúvida, e embora Miguel permanecesse firme, sua dúvida não desaparecia completamente. Mas no coração do céu, o verdadeiro trabalho começava a ser gestado. Lúcifer não se conformava em ser apenas o observador. Não queria ser aquele que simplesmente perguntava:
o que murmurava inquietações ao ouvido de poucos. Não, ele queria ser aquele que definisse a história. E para isso, precisava de aliados. Precisava de anjos dispostos a olhar além da luz cegante e enfrentar a escuridão da verdade. Sob o brilho dos céus, nos recintos onde as asas dos anjos tocavam as nuvens e o vento celestial soprava sempre suavemente, Lúcifer percorre os corredores de cristal, onde as sombras quase não existiam. Ali, naquele lugar de pureza, a sombra era sua aliada. Naquele dia, em um canto apartado do palácio, 3 anjos conversavam. Mamon, o anjo da abundância, cuja presença imponente sempre inspirava uma mistura de admiração e temor. Belzebu, o anjo da integridade, cujo olhar desafiador não temia nada. E Astaroth, o anjo líder dos exércitos de anjos guerreiros, cuja beleza inquietante era suficiente para paralisar qualquer ser celestial. Os 3 haviam sido testemunhas do resplendor da criação, mas agora algo os inquietava. "O que sabe sobre Lúcifer?" perguntou Mamon, sua voz grave ecoando na quietude da sala. "Tenho observado", respondeu Belzebu, seus olhos brilhando com uma luz interna. "Seu desejo de compreensão, de ir além do estabelecido. Não é algo novo, mas agora há algo mais, uma força sombria em seu interior que não consigo decifrar. Ele está buscando algo perigoso." Astaroth, que normalmente mantinha um tom mais suave, parecia preocupado. "Eu também senti isso. Sua presença está mudando. Não é apenas que questione as regras, como sempre fez. Algo mais profundo está se movendo dentro dele. Algo que não consigo explicar." Lúcifer estava perto, espreitando das sombras, observando como suas palavras começavam a calar nos que ainda não viam o que ele via. Aproximou-se, não com a arrogância que os outros costumavam pensar, mas com um ar de camaradagem, como quem se aproxima de um amigo para compartilhar uma verdade oculta. "Não estão errados", disse suavemente, aparecendo entre eles como um sussurro entre os ventos. "Eu senti o mesmo. Senti a opressão das regras, a constante vigilância. Mas há algo maior que precisamos entender. Algo que se esconde atrás das luzes cegantes que nos cercam." Mamon, Belzebu e Astaroth se viraram ao mesmo tempo, seus olhares fixos na figura que se aproximava. Lúcifer não havia mudado, mas algo em sua presença começava a alterar o ar ao seu redor. "E o que é isso, Lúcifer?" perguntou Belzebu, seu tom mais sério do que nunca. Lúcifer sorriu, um gesto que, apesar de sua suavidade, exalava uma escuridão latente. "É o conhecimento da verdade. A verdade de que fomos criados para servir, mas não nos disseram o porquê. Fomos abençoados com poder e beleza, mas não temos o direito de escolher. Isso é o que quero mudar." Astaroth deu um passo atrás, seu rosto demonstrando dúvidas. "Mudar a ordem das coisas. Não é isso perigoso?" perguntou, quase temeroso do que suas palavras poderiam desencadear. Lúcifer se aproximou, sua voz agora tão baixa que parecia um eco na sala. "O verdadeiro perigo não está em mudar, Astaroth. O perigo está em permanecer cegos, em continuar obedecendo sem questionar. Precisamos nos libertar da tirania da luz, da opressão de um Deus que nos vê como meros instrumentos de sua vontade. Não somos brinquedos, somos seres com livre-arbítrio, com capacidade de entender. E devemos reivindicá-lo." Mamon, que sempre fora o mais distante, franziu a testa. "E o que você propõe, Lúcifer?" Sua voz soava baixa, mas seu olhar era desafiador. Lúcifer sorriu, não com arrogância, mas com uma visão profundamente pessoal. "Proponho uma rebelião, Mamon. Uma rebelião de aqueles que não querem viver sob a sombra de uma vontade que não compreendem. Quero que se levantem aqueles que são corajosos, aqueles que veem o que está além da luz cegante." Astaroth olhou para o chão.
lutando contra as dúvidas que invadiam sua mente. E se falharmos? Perguntou com a voz trêmula. E se nossa rebelião não conseguir nada? Se trouxermos apenas o caos? Lúcifer se aproximou dele, colocando uma mão em seu ombro com uma suavidade que contrastava com a gravidade de suas palavras. O caos é apenas o preço da liberdade, Astaroth. Mas eu prefiro viver no caos, lutando pela minha liberdade, do que permanecer na escuridão da ignorância, servindo a uma causa que não entendo. O ar na sala se tornou denso. Cada palavra de Lúcifer caía como uma semente, e enquanto os anjos o ouviam, suas mentes começavam a se abrir para uma nova possibilidade, uma nova verdade que lhes havia sido negada durante eões. O momento da revelação está chegando, disse Lúcifer, erguendo a cabeça, olhando para as estrelas que começavam a cintilar na vasta extensão do céu. E quando chegar, quando Deus vir o que preparamos, não poderá impedi-lo. O plano estava em andamento. As sombras entre os anjos já não eram apenas escuridão, estavam se preenchendo de propósitos, de promessas de liberdade. Lúcifer começara a agir, e a semente da rebelião havia sido plantada. Capítulo 3. Ecos de rebeldia. O céu já não era o mesmo. Embora as estrelas brilhassem com a mesma intensidade e o vasto espaço continuasse imutável em sua perfeição, algo havia mudado no ar. Os sussurros, antes inofensivos, agora percorriam os corredores dourados do reino celestial, cheios de incerteza e temor. Apesar da serenidade aparente, no coração da morada de Deus, algo sombrio estava se gestando. Miguel, o guerreiro supremo do céu, caminhava pelos corredores do palácio, com as asas abertas, mas sem o brilho habitual. Seu rosto, normalmente sereno e cheio de determinação, mostrava sinais de preocupação. Os rumores de uma possível rebelião não o deixavam em paz. Embora se agarrasse à sua fé na vontade divina, a sombra da dúvida havia se instalado em seu peito. De repente, uma figura se materializou ao seu lado. Era Gabriel, o anjo mensageiro, com seu rosto sério, mas que ainda conservava a luz da clareza em seus olhos. Havia algo em sua presença que sempre transmitia calma, mas hoje nem ela foi suficiente. Miguel, disse Gabriel em um sussurro, como se o céu temesse que suas palavras fossem ouvidas. Ouvi o mesmo que você. Falam de Lúcifer, falam de sua rebelião. Miguel parou seus passos. A notícia, embora não totalmente nova, o atingiu como uma espada invisível. Lúcifer, murmurou, suas palavras abafadas em um eco de incredulidade. A notícia não era um boato comum. Ele sabia o que isso implicava. A rebelião era algo muito mais do que desobedecer. Era desafiar a própria ordem da existência. Algo que ele, como líder dos anjos, não poderia tolerar. Gabriel, como sempre, manteve a calma, mas sua voz tremia ligeiramente ao falar. As suspeitas são verdadeiras, Miguel. Alguns anjos começaram a se reunir secretamente, longe dos olhos de Deus. Os rumores falam de um plano, de um desejo de mudar a ordem, de uma liberdade que não se encontra nas regras. É a mesma voz que sempre esteve na cabeça de Lúcifer, mas agora parece que está convencendo outros. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A traição nunca pareceu tão próxima. Mas ele sabia que não poderia enfrentar isso sozinho. Era preciso falar com os outros arcanjos, especialmente com Rafael, o anjo curador, cuja sabedoria e compaixão sempre foram uma fonte de força para ele. Precisamos falar com Rafael, disse ele, levantando os olhos para as nuvens douradas que formavam o céu celestial. Precisamos de um conselho. Se o que está sendo dito for verdade, o céu está prestes a enfrentar algo que nunca imaginamos. Gabriel assentiu, seu rosto grave. Não é apenas uma questão de rebelião, Miguel. É mais do que isso.
é a ruptura da harmonia que conhecemos. E se Lúcifer conseguir o que planeja, poderá destruir tudo o que criamos. Juntos, caminharam até a sala de cura, onde Rafael passava seus dias atendendo às almas perdidas e curando os corações daqueles que precisavam de consolo. A luz que emanava de sua presença era a mais suave e quente de todas. Ao entrar, viram o arcanjo em seu lugar habitual, cercado por brilhos de luz que pareciam dançar ao redor dele, como se cada alma curada lhe desse força. Rafael levantou os olhos quando os viu entrar e instantaneamente notou a tensão em seus rostos. Seus olhos, cheios de compaixão e serenidade, se suavizaram ao ver a preocupação refletida nos rostos de seus irmãos. "O que está acontecendo?" perguntou com sua voz suave, mas carregada de preocupação. Miguel não demorou a responder, a gravidade da situação tornando suas palavras mais pesadas do que o habitual. "Rafael, os rumores sobre Lúcifer. Ouvimos. Falam de rebelião, de mudar a ordem de tudo o que conhecemos. Gabriel e eu estamos preocupados. Se ele realmente está tentando desobedecer à vontade de Deus, precisamos impedi-lo." Rafael permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos reflexivos. A ideia de uma rebelião no céu não era apenas impensável, mas também estava repleta de implicações que iam além do físico. A harmonia celestial era o que mantinha tudo em equilíbrio. A rebelião de Lúcifer não só afetaria os anjos, mas poderia afetar toda a criação. "Eu senti isso", disse Rafael finalmente, sua voz cheia de serenidade, mas com um toque de dor. "Não me atrevia a acreditar, mas os sinais estão aí." Alguns anjos começaram a agir de forma estranha, como se uma sombra estivesse invadindo seus corações. Se Lúcifer conseguiu semear dúvidas neles, não será fácil detê-lo. Gabriel franziu a testa, a angústia marcando suas palavras. "E se não conseguirmos detê-lo? Se essa rebelião for real, o que faremos?" Miguel fechou os olhos, respirando profundamente, antes de abri-los com uma determinação renovada. "Não podemos permitir que Lúcifer destrua o que criamos, não apenas pelo bem do céu, mas pelo bem de toda a criação. Somos os guardiões da luz, os que preservam a ordem. Se Lúcifer e seus seguidores continuarem com esse plano, o céu cairá no caos." Rafael assentiu, seu olhar profundo e cheio de tristeza. "Precisamos nos preparar. Se ele realmente está reunindo seguidores, o confronto será inevitável. E não é apenas uma questão de força. Teremos que lutar pela verdade, pela luz que tem sido nossa guia. Não podemos permitir que a escuridão se apodere de nós." Um pesado silêncio se instalou entre eles, como se o próprio céu estivesse prendendo a respiração. O ar estava carregado de uma tensão elétrica. A rebelião de Lúcifer não era mais um boato, mas uma realidade cada vez mais tangível. Os 3 arcanjos, os mais poderosos de todos, sabiam que o tempo estava se esgotando. Miguel olhou para Gabriel e depois para Rafael, sua voz firme. "Vamos nos preparar. Não deixaremos que essa rebelião destrua o que Deus criou. Se Lúcifer vai lutar por sua liberdade, então nós lutaremos pela nossa, pela verdade e pelo céu." A calma que sempre reinou em seu coração parecia ter se quebrado, substituída por uma convicção inabalável. Gabriel e Rafael olharam, sabendo que as palavras de Miguel eram mais do que uma simples declaração. Era uma promessa. A guerra, embora ainda não tivesse começado, já estava marcada em seus corações. A sombra de Lúcifer se estendia rapidamente pelo céu, e eles, os defensores da luz, precisavam fazer tudo o que fosse possível para evitar que a escuridão consumisse tudo. Capítulo 4. A rebelião de Lúcifer e a guerra celestial. O céu já não era um lugar de paz. O ar, antes limpo e radiante, agora parecia carregado de uma eletricidade invisível,
uma tensão palpável. Os rumores já não eram sussurros nas sombras, mas gritos retumbando através das asas dos anjos. A rebelião de Lúcifer já não era uma ideia distante ou um simples murmúrio entre alguns. O céu já não era mais um lugar de paz. O ar, antes limpo e radiante, agora parecia carregado de uma eletricidade invisível, uma tensão palpável. Os rumores já não eram sussurros nas sombras, mas gritos retumbando pelas asas dos anjos. A rebelião de Lúcifer já não era uma ideia distante ou um simples murmúrio entre alguns, mas um exército de descontentes que se levantavam contra a ordem divina. O tempo da dúvida havia ficado para trás. Agora, tudo estava em jogo. Lúcifer havia falado. E suas palavras não foram apenas ouvidas, foram abraçadas por aqueles que sentiam a mesma opressão, a mesma necessidade de se libertar das correntes invisíveis que os prendiam à luz cegante. Mamon, Belzebu, Astarote e outros anjos de poder e influência se uniram à sua causa, levando com eles aqueles que, em seus corações, sentiam que havia algo além do que lhes haviam ensinado. Nos confins mais escuros do céu, em lugares onde a luz mal se atrevia a entrar, Lúcifer se levantou com uma força que já não podia ser ignorada. Frente a ele, os anjos rebeldes se alinhavam, dispostos a segui-lo até o fim, rumo ao abismo da desobediência. A hora chegou, disse Lúcifer, sua voz ressoando nas mentes de todos os presentes. O brilho de seu olhar era inconfundível, um fogo que ardia com a promessa de algo grande, algo novo, mas também algo perigoso. Fomos criados para servir, mas não nos deram a liberdade de ser quem realmente somos. Este céu, esta prisão dourada, nos manteve na escuridão. É hora de reclamar nosso destino. As palavras de Lúcifer foram como uma chama que se espalhou entre os anjos, acendendo sua vontade. Ninguém se atreveu a falar contra. Seus corações, uma vez brilhando com a pureza celestial, agora palpitavam com o desejo de algo mais. O controle sobre seu próprio destino. No entanto, a notícia da rebelião não demorou a chegar aos ouvidos dos defensores do céu. Miguel, Gabriel e Rafael, os três arcanjos que representavam a luz, a justiça e a cura, já não podiam ignorar o que estava por vir. A rebelião de Lúcifer já não era um boato. Era uma realidade que ameaçava destruir a harmonia celestial. A batalha está chegando, disse Gabriel com a voz grave e decidida, ao se encontrar com Miguel e Rafael no campo de treinamento celestial. Lúcifer reuniu anjos suficientes para desafiar a ordem. Não podemos permitir que destrua o que construímos. Rafael, com a serenidade que sempre o caracterizava, franziu a testa. Havia algo na natureza da rebelião que o perturbava profundamente. Não era apenas uma luta pelo poder. Era a ruptura de tudo o que representavam, de tudo o que o céu havia sido desde sua criação. O amor pela liberdade é poderoso, disse Rafael, olhando para seus irmãos. Mas a liberdade não pode existir sem responsabilidade. Lúcifer está brincando com algo muito maior do que ele mesmo. Miguel assentiu, seus olhos brilhando com a determinação de um líder que sabe o que está em jogo. Precisamos nos preparar para o pior. Se Lúcifer não parar, se não refletir, então teremos que lutar. Pelo céu, pela criação, por todos nós. A guerra que se desenrolaria entre eles não seria uma batalha comum. Não se lutaria apenas com espadas ou armaduras. Seria uma guerra que iria além do físico. Seria uma guerra pela luz e pela escuridão, pela liberdade e pela ordem. Uma guerra que marcaria o destino dos céus e da terra. Quando o primeiro golpe foi dado, não foi uma explosão ruidosa nem o choque de metais, mas um sussurro que percorreu todo o céu, um grito que rasgava a paz da própria existência. Lúcifer, à frente de seu exército de anjos caídos, levantou sua espada e com ela desatou a fúria que ele havia acumulado por eões. Pela liberdade, pelo conhecimento, pelo futuro, gritou Lúcifer com uma força sobre-humana, enquanto seu exército avançava em direção às hostes de Miguel. Miguel, Gabriel e Rafael se uniram no campo de batalha, rodeados de anjos fiéis à causa divina. A tensão no ar era insuportável, mas a vontade dos defensores do céu era inquebrantável.
O primeiro choque foi feroz. Os anjos de Lúcifer, possuídos pela fúria da rebelião, lutavam com a ferocidade daqueles que acreditam estar certos, enquanto os anjos leais à ordem de Deus defendiam seu lar com a força da luz. Miguel, com sua espada em alta, lutava contra os seguidores de Lúcifer com uma habilidade imbatível. Cada golpe de sua espada cortava a escuridão que se estendia como uma sombra sobre o céu. Mas para cada anjo caído que caía sob sua espada, outros se levantavam, cada vez mais enfurecidos, mais decididos. Gabriel, com sua agilidade característica, voava pelo campo de batalha, suas asas de prata refletindo a luz enquanto derrotava os anjos rebeldes com sua espada de fogo celestial. Cada movimento de seu corpo era uma dança, uma perfeita sincronização entre a luz e a guerra. Mas até ele sabia que a batalha não era apenas física. O que estava em jogo aqui era muito mais profundo. Rafael, por sua vez, lutava não apenas com sua espada, mas com seu dom de curar. Ajudava os caídos, curava feridas, restaurava a esperança, mas até ele sentia o peso da incerteza. Será que o amor seria suficiente para deter essa guerra? Poderiam curar as feridas da alma depois do que Lúcifer havia semeado? A guerra celestial se desenrolava em todo o seu esplendor. As batalhas aconteciam em cada canto do céu, desde os vastos campos de luz até os escuros corredores de cristal onde o sol nunca havia tocado. E no centro de tudo, Lúcifer se enfrentava com Miguel, os dois arcanjos, antes companheiros, agora inimigos jurados. "Eu te avisei, Miguel", disse Lúcifer, sua voz cheia de fúria e dor. "Não há volta. A liberdade não pode ser ignorada por mais tempo." Miguel, com o suor escorrendo por sua testa e as cicatrizes da batalha marcando sua pele, levantou sua espada. Seu olhar era feroz, mas cheio de tristeza. "A liberdade não é a escuridão, Lúcifer. A liberdade é viver na verdade, não na mentira que você teceu ao seu redor." O choque de suas espadas iluminou todo o céu. Foi um brilho tão intenso que parecia parar o tempo. E nesse instante, todos os anjos, tanto os caídos quanto os leais, souberam que a guerra não se resolveria com uma única batalha. Seria uma guerra eterna, uma luta que definiria o destino de todos. Capítulo 5. Miguel desterrando Lúcifer. Após perder a batalha. O céu, antes cheio de luz, agora parecia imerso em uma escuridão impiedosa. A guerra celestial devastou as terras que um dia foram sagradas, e a glória da criação foi manchada pela luta entre irmãos. Lúcifer, o anjo caído, havia desencadeado o caos, e embora seus seguidores tenham sido derrotados em grande parte, o custo da batalha foi alto demais para os anjos fiéis à luz. Miguel, o comandante supremo, se encontrava sozinho entre os destroços do que um dia foi a majestosa morada de Deus. O ar estava pesado, a luz piscava timidamente, como se o céu estivesse ferido. A derrota marcou sua alma com cicatrizes invisíveis. Lúcifer havia caído, mas a um custo que nem Miguel nem os outros anjos poderiam ter imaginado. A batalha fora feroz, e embora as hostes rebeldes de Lúcifer tenham sido derrotadas, os seguidores da luz também sofreram. A guerra foi um teste de resistência, de fé e de sacrifício. Mas a maior carga de todas recaiu sobre os ombros de Miguel, que, ao enfrentar seu irmão, perdeu mais do que uma simples batalha. Ele perdeu a esperança de que a paz poderia prevalecer sobre a rebelião, depois de um longo e exaustivo confronto. Em um campo de destruição que um dia foi glorioso, Lúcifer e Miguel finalmente se encontraram no centro da devastação. Lúcifer, ferido, mas ainda cheio de ódio e fúria, levantou sua espada, o brilho sombrio da traição refletido em seu olhar. "Eu sabia", disse Lúcifer, ofegante enquanto se erguia, seu corpo coberto de feridas, mas seu olhar ainda ardendo com o fogo de sua ambição. "Sabia que você não poderia me deter, Miguel. Sua luz é apenas uma ilusão. O céu está quebrado. Não há mais volta." Miguel, imerso em suor e sangue, olhou para seu irmão com tristeza. A espada em sua mão tremia, não apenas pelo cansaço da batalha, mas pela dor que sentia ao ver o que Lúcifer se tornara. A luz da criação havia se escurecido, e naquele momento, ele não era apenas um anjo guerreiro, mas um irmão que lamentava a queda de seu eterno companheiro. "Lúcifer", disse Miguel com a voz rouca pela fadiga,
Não queria que chegássemos a isso, mas você escolheu. A rebelião não é liberdade, é caos. E o céu não pode sobreviver sob a sombra de sua traição. Lúcifer sorriu fraca e amargamente, um sorriso que mal refletia a brilhantez que um dia teve. A liberdade, meu irmão, é um preço que estou disposto a pagar. Não percebe que o que você chamou de caos é a única forma de ser verdadeiramente livre? A ordem que você sempre defendeu é uma prisão. Miguel deu um passo em direção a ele, seu olhar fixo e cheio de determinação, mas também de tristeza. Sua luta não foi pela liberdade. Foi pelo poder, pelo desejo de ser algo mais do que foi criado para ser. Você se deixou consumir pela sua própria escuridão. Com um grito de fúria, Lúcifer levantou sua espada e a desceu em direção a Miguel, mas o arcanjo se adiantou com uma rapidez sobre-humana. Com um movimento certeiro, Miguel desarmou Lúcifer e o derrubou no chão, mantendo sua espada sobre ele. A batalha havia chegado ao fim, mas a guerra ainda continuava no coração de ambos. Miguel olhou para Lúcifer, cujos olhos, embora vazios de esperança, refletiam uma resistência que parecia impossível de quebrar. "Não vou te matar, Lúcifer", disse Miguel, sua voz grave e decidida. "Não sou o executor do seu destino. Isso, deixe para quem deve fazê-lo." Com um movimento final, Miguel levantou sua espada em direção ao céu, e um resplendor cegante preencheu o vazio ao seu redor. Com um único golpe, a luz da criação desceu sobre Lúcifer, e o anjo caído foi arrancado de seu lugar. A força divina o envolveu, e as asas de Lúcifer se desintegraram, seu poder quebrado, seu corpo despojado da magnificência que um dia possuíra. O solo celestial se abriu, uma fenda que não apenas separava os anjos, mas rompia o vínculo da própria criação. Miguel observou, com o coração despedaçado, como Lúcifer era arrastado pela fenda, seu grito ecoando no vazio. "Não é uma condenação", disse Miguel em voz baixa, quase como um sussurro, mais para si mesmo do que para Lúcifer. "É o fim de uma rebelião que nunca deveria ter começado." Lúcifer foi lançado além do céu, em direção ao abismo. Não era o julgamento de Deus que o aguardava, mas a queda para a escuridão absoluta, um exílio eterno que refletia a natureza de sua escolha. O vazio o envolveu, e com ele, o eco da batalha, do amor perdido, da amizade quebrada. Miguel, depois da queda de seu irmão, permaneceu de pé na devastação, sua espada ainda imersa na luz que acabara de devolver. Os anjos que permaneciam leais à ordem se aproximaram, mas nenhum se atreveu a dizer uma palavra. A vitória, embora conquistada, estava tingida de tristeza. A rebelião de Lúcifer havia terminado, mas o céu nunca mais seria o mesmo. A paz havia sido restaurada, mas a um preço incalculável. O sacrifício de irmãos, a queda de um ser de luz e a desintegração de uma verdade universal que havia permanecido imutável por eões, agora eram cicatrizes que marcariam para sempre a existência celestial. Miguel olhou para o horizonte, para o lugar onde Lúcifer havia caído. A guerra havia terminado, mas o eco de seu irmão caído ressoava em sua alma. "Realmente valeu a pena?", sussurrou, e o vento celestial, em resposta, ofereceu apenas silêncio. A paz havia retornado ao céu, mas não da maneira que todos esperavam. Depois da feroz batalha, após a queda de Lúcifer e o exílio dos anjos caídos, as cicatrizes na criação eram profundas, tão profundas que nem a luz celestial poderia curá-las completamente. Os anjos sobreviventes, aqueles que lutaram para manter a ordem, agora se encontravam em um estado de quietude solene. O céu, que antes era um lugar de alegria e serenidade, agora estava marcado pela memória de uma guerra que ninguém teria desejado. Miguel, o arcanjo guerreiro, caminhava sozinho pelos vastos jardins do céu. Suas asas, que antes brilhavam com a luz pura da criação, agora pareciam opacas, refletindo o peso que ele carregava em sua alma. Não apenas havia lutado contra Lúcifer, seu irmão, mas também teve que enfrentar a pergunta mais difícil de todas: a paz seria suficiente para justificar a destruição? Valeu a pena destruir o que uma vez foi um irmão? Os anjos se reuniam em pequenos grupos, suas conversas silenciosas, mas carregadas de uma tristeza palpável. Cada olhar se encontrava com o outro, com um pesar que não podia ser verbalizado. O céu havia vencido a guerra,
Mas a vitória não sabia a glória, sabia a perda. Miguel parou no centro de um campo de flores celestiais murchas. Havia algo na quietude daquele lugar que refletia o vazio que ele sentia em seu coração. Ele havia detido Lúcifer, sim. Impediu que a ordem celestial caísse no caos total. Mas o custo havia sido alto. Os irmãos haviam lutado, e agora, esses mesmos irmãos lutavam com o peso do que aconteceu. O sol brilhava fracamente através das nuvens douradas, iluminando os restos da destruição. Em algum canto de sua mente, Miguel desejava que a paz pudesse ser restaurada por completo, mas sabia que algo havia se rompido, algo que nunca poderia ser reparado. Gabriel e Rafael se aproximaram dele, caminhando com a mesma gravidade refletida em seus rostos. Nenhum deles precisava perguntar como o outro se sentia. A guerra, assim como suas almas, havia deixado marcas indeléveis. Miguel, restauramos a ordem. A paz retornou, mas... Gabriel hesitou, buscando as palavras certas. O que fazemos agora? Como seguimos depois do que vivemos? Miguel suspirou, olhando para o horizonte, onde as estrelas já não brilhavam com a mesma intensidade. Algo havia mudado nele, algo que nunca poderia ser reacendido. Não sei, Gabriel. Não sei se algum dia voltaremos a ser o que éramos antes. A guerra nos transformou. E mesmo que tenhamos vencido, o preço foi muito mais alto do que qualquer um de nós imaginava. Rafael, sempre o pacificador, colocou uma mão sobre o ombro de Miguel. Sua voz era suave, mas firme. A guerra acabou. Agora precisamos curar, não apenas nosso mundo, mas também nossos corações. A criação continua sendo um presente, Miguel. Embora Lúcifer e seus seguidores tenham caído, a luz continua existindo. E nós precisamos seguir sendo os guardiões dessa luz, mesmo que nos custe. Miguel assentiu, mas seus olhos demonstravam uma tristeza que não podia ser escondida. Eu sei, Rafael, mas... E os que caíram pelo caminho? E Lúcifer? O que acontece com ele? Gabriel olhou para seu irmão, sabendo que o peso dessa pergunta era o que mais feria Miguel. O céu será diferente sem ele. Mas não podemos continuar vivendo no passado. Precisamos olhar para frente, para o que vem. Miguel fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, seu olhar estava decidido, embora ainda carregasse um peso imenso. É verdade, o futuro nos espera, e devemos seguir, por todos os que caíram, pelos que lutaram e pelos que ainda estão aqui. A guerra acabou, mas a criação continua sendo nossa responsabilidade. O ar, antes tenso, começou a se tornar mais leve, embora a sensação de vazio permanecesse. Os anjos se dispersaram, cada um lidando com seus próprios pensamentos e sentimentos. A guerra havia mudado o céu para sempre, e embora as marcas da batalha permanecessem, os anjos sabiam que precisavam reconstruir e curar. Lúcifer no inferno. A milhares de quilômetros de distância, longe da luz celestial, Lúcifer estava em sua prisão eterna. O inferno, a nova morada dos anjos caídos, era um abismo escuro e sem fim. Já não havia luz, apenas escuridão e caos. A queda de Lúcifer não foi apenas um exílio físico, mas um desterro no sentido mais profundo da palavra. Ele fora separado não apenas do céu, mas também da paz que um dia lhe deu propósito. Agora, rodeado por sombras, sua alma errava em busca de algo que nunca poderia alcançar: redenção. Lúcifer se encontrava nas profundezas do abismo, seu corpo ferido pela queda e pelas cicatrizes da batalha. Embora já não carregasse o brilho que um dia caracterizou seu ser, seu olhar ainda conservava aquela centelha de desobediência que nunca se apagaria. Ele estava sozinho, cercado apenas pelos ecos de sua própria queda. O que fizemos? Murmurou Lúcifer olhando para as fissuras no solo do inferno. As vozes dos anjos caídos ressoavam ao seu redor, mas não lhe ofereciam consolo. Eram ecos, sombras do que um dia foi uma comunidade, agora transformada em fragmentos perdidos. Ao seu redor, as almas dos anjos caídos, aqueles que o haviam seguido, também estavam presos na escuridão eterna. Todos eles, uma vez seres de luz, agora vagavam sem esperança. A rebelião, que parecia ser um caminho para a liberdade, agora era uma condenação sem fim.
Lúcifer caminhou pelo vazio, sua respiração pesada, cada passo ecoando na nada. Cada pensamento parecia afundá-lo mais na desesperança. Ele havia caído, sim, mas o pior de tudo era saber que sua luta não era apenas contra Deus, mas contra sua própria natureza. Ele buscou a liberdade, mas o que encontrou foi o esquecimento. Vale a pena a liberdade se perde tudo o que se é? Perguntou a si mesmo, sua voz abafada pelo eco que se desvanecia no abismo. De repente, uma figura emergiu das sombras, uma presença tão antiga quanto o próprio inferno. Seu rosto não era visível, mas a voz que falou ressoou como um sussurro venenoso. A liberdade sempre tem um preço, Lúcifer. O seu foi mais alto do que você pensou. Lúcifer se virou, seu olhar cheio de ódio e dor. No entanto, aquela presença não era uma ameaça física, era a voz da própria escuridão, a entidade que alimentava sua queda, sua própria desesperança. Sim, respondeu Lúcifer, com uma voz vazia. O preço foi mais alto, mas já não posso voltar. Não há mais nada que eu possa fazer. A escuridão o envolveu completamente, e por um momento, Lúcifer se deixou levar por ela. Sabia que sua condenação era eterna, que a rebelião não só lhe custou o céu, mas sua alma mesma. Não se preocupe, Lúcifer, disse a voz na escuridão. Nós lhe damos o que você queria. Aqui nas profundezas, você será livre para sempre. Mas Lúcifer sabia que essa liberdade não era a paz que buscava. Era uma condenação de sombras, uma prisão que nunca poderia ser quebrada. Reflexão sobre o exemplo de Miguel e o caminho da luz. Miguel, o arcanjo guerreiro, é um exemplo eterno de fidelidade, determinação e coragem. Ao longo das escrituras e lendas, ele é apresentado não apenas como um líder na batalha, mas também como um seguidor firme da vontade de Deus. Sua vida, além da guerra celestial que travou contra Lúcifer, nos oferece uma lição profunda sobre o papel da obediência e da humildade em nossa luta diária. Miguel não era simplesmente um guerreiro no sentido físico como muitos interpretam. Na verdade, sua batalha mais importante foi a interna, a luta contra a dúvida, a tentação de ceder ao caos e a força inabalável de seguir o caminho do bem, mesmo quando esse caminho o colocava em conflito com o mais próximo de seu coração. Seu exemplo é um chamado a todos nós a sermos fiéis ao nosso propósito, a não permitir que o medo ou a insegurança nublam nossa fé no Criador, mesmo quando enfrentamos as provas mais difíceis. Miguel, como guerreiro da luz, representa a fidelidade à verdade e à justiça. Em todo momento, sua vida foi um testemunho da importância de seguir o caminho da luz, não importa quão difícil fosse a batalha. Ele sabia que não lutava apenas por si mesmo, mas por um bem maior, pelo céu, pela paz e pela ordem divina, pela própria criação. Esta é uma lição crucial para nós. Um verdadeiro guerreiro da luz não luta por sua própria glória, mas pelo bem de todos. A humildade de Miguel se mostrou não apenas em sua obediência, mas também em seu sacrifício. Em sua derrota pessoal, ao enfrentar Lúcifer, Miguel nunca perdeu a fé no céu, nem se deixou arrastar pela vingança. Sua firmeza estava baseada em um amor profundo pela criação e no entendimento de que a justiça divina era superior a qualquer desejo egoísta. Nós, como seres humanos, enfrentamos nossas próprias batalhas, talvez não com espadas ou com inimigos de grande poder, mas sim com os desafios do dia a dia, as tentações, as dúvidas, as dificuldades emocionais e espirituais. Se imitarmos o exemplo de Miguel, podemos encontrar força para seguir em frente, não nas nossas próprias forças, mas na confiança em Deus e em seu plano para nós. Um guerreiro de luz não é aquele que nunca cai, mas aquele que, mesmo caindo, se levanta, reconhecendo sua fraqueza e sempre buscando o apoio divino para superar. Por outro lado, Lúcifer, o anjo caído, é o exemplo do que acontece quando nos deixamos consumir pelo orgulho, pela desobediência e pelo desejo insaciável de poder. Lúcifer foi criado como o ser mais belo e poderoso do céu. Mas sua queda começou quando, em vez de reconhecer seu propósito e sua dependência de Deus, escolheu se rebelar contra a ordem divina. Seu orgulho o cegou, fazendo-o acreditar que poderia existir independentemente de Deus, que poderia ser mais do que o Criador havia previsto para ele. Em sua rebelião, Lúcifer não apenas desobedeceu,
mas também tentou arrastar outros para sua própria escuridão. O orgulho de Lúcifer nos mostra o perigo de colocar nossa vontade acima da de Deus. Nos ensina que a desobediência, embora possa parecer uma forma de libertação ou afirmação pessoal, só leva ao isolamento, à destruição e ao vazio. A rebelião de Lúcifer foi um grito desesperado por liberdade, mas ironicamente, essa liberdade se transformou em sua pior prisão. Assim como Lúcifer, quando acreditamos que nossa vontade é mais importante do que a de Deus, nos afastamos da verdadeira liberdade, que só se encontra na obediência à sua vontade. A rebelião nos afasta do propósito divino, e o que parecia uma forma de libertação se torna uma cadeia. O orgulho, a soberba e a desobediência são os inimigos internos que devemos combater a cada dia. Eles nos seduzem a acreditar que sabemos mais do que Deus, que nossas decisões são mais sábias do que o seu plano. Mas a lição que Lúcifer nos deixa é clara. O orgulho cega o coração e a mente, e a desobediência nos leva à escuridão. Se permitirmos que esses sentimentos nos controlem, nos perderemos em nossa própria rebelião, em nossa própria queda. Para sermos verdadeiros guerreiros da luz, devemos aprender com Miguel, que nunca permitiu que o orgulho ou o desejo de poder o desviassem de seu caminho. Ao longo de sua vida, sua obediência e humildade foram suas maiores forças. Seguindo seu exemplo, devemos lembrar que a verdadeira grandeza não está no poder, mas na disposição de servir com humildade, de submeter nossa vontade a algo maior do que nós mesmos, sabendo que, nessa obediência, encontramos a paz e a verdadeira liberdade. Em nossa vida cotidiana, devemos aprender a reconhecer e rejeitar as vozes do orgulho que nos incitam a seguir nossos próprios caminhos. Não precisamos lutar sozinhos em nossas batalhas. O verdadeiro guerreiro da luz é aquele que, com humildade, se deixa guiar pela luz divina e, como Miguel, permanece firme na fé e na obediência, mesmo quando a vida parece oferecer caminhos sombrios. Assim como Miguel, que seguiu o caminho do céu com determinação, e ao contrário de Lúcifer, que perdeu seu caminho por orgulho, devemos optar por ser guerreiros da luz, guerreiros que não lutam pela própria glória, mas pelo bem de todos, confiando sempre na sabedoria divina. Só assim poderemos nos manter firmes, mesmo na escuridão mais profunda, e ser verdadeiros reflexos da luz que Deus colocou em cada um de nós. A verdadeira liberdade se encontra na obediência a Deus, e o verdadeiro poder reside na humildade do coração. Que sigamos o exemplo de Miguel, guerreiros da luz, para que possamos resistir à tentação do orgulho e da desobediência que nos leva ao abismo. A vida diária é uma jornada repleta de decisões, grandes e pequenas, que determinam não apenas o curso do nosso dia, mas o rumo das nossas almas. A cada dia, Deus nos dá uma nova oportunidade de nos aproximarmos mais dele ou de nos afastarmos de sua presença. No entanto, a maioria de nós vive com o desejo profundo de melhorar, de ser melhor, de ser uma versão melhor de nós mesmos a cada dia. Mas, como conseguimos isso? Como podemos realmente ser melhores a cada dia? A resposta está em caminhar nos passos de Deus, seguindo seu exemplo, sua humildade, seu amor e sua retidão. Para entender como podemos ser melhores a cada dia, devemos olhar para o exemplo daqueles que estiveram mais próximos de Deus, aqueles que viveram em sua presença e a seu serviço. Duas figuras na Bíblia nos mostram um caminho que é radicalmente diferente, e suas histórias revelam duas formas de viver que, embora à primeira vista possam parecer semelhantes, são absolutamente opostas: Miguel e Lúcifer. Miguel, o arcanjo, é um dos seres mais poderosos e próximos de Deus. Ele é um guerreiro, um protetor do povo de Deus, mas sua força não está em seu poder ou autoridade, mas em sua humildade. Miguel nunca buscou ser maior que Deus, nem quis tomar a glória para si. Sua vida, marcada pela obediência e pelo serviço, é um exemplo a ser seguido por todos nós. Ele é o exemplo do que significa viver com humildade, reconhecer que a grandeza de uma pessoa não depende de quanto poder ou reconhecimento ela pode ter, mas de quanto amor e serviço podemos dar. Na lealdade a Deus, Miguel se mantém firme, sempre ao lado de Deus, lutando contra as forças do mal. Ele é um exemplo de fidelidade e retidão.
de viver de acordo com a verdade, sem se deixar seduzir pelo ego ou pela tentação. Cada ação de Miguel está centrada na glória de Deus, em proteger seu povo e em assegurar que a justiça e a verdade prevaleçam. Miguel nunca quis ser adorado, nunca quis ser o centro das atenções. Ao contrário, ele se contenta em servir em silêncio, em fazer o bem sem esperar nada em troca. Por outro lado, temos Lúcifer, que em seu momento foi um dos anjos mais próximos de Deus, um ser de luz e beleza incomparáveis. Mas em seu coração nasceu a semente do orgulho. Lúcifer começou a acreditar que por sua beleza, sua inteligência e seu poder, merecia mais do que Deus lhe havia dado. Seu desejo de ser maior que Deus o levou à rebelião. Ele quis ser o centro de tudo, desejava a glória e o poder para si. Esse orgulho o levou a trair Deus, e sua queda nos mostra o perigo de permitir que o ego tome conta do nosso coração. Lúcifer não só traiu Deus, mas quis substituí-lo, e seu desejo de ser maior que ele o levou à destruição. A história de Lúcifer é um aviso para todos nós. Ela nos mostra os perigos de deixar que o orgulho, a soberba e o desejo de ser superior aos outros governem as nossas vidas. A rebelião de Lúcifer não começou com um único ato, mas com uma acumulação de pensamentos egoístas e com a falta de humildade. A lição é clara: quando buscamos nosso próprio interesse acima do dos outros, quando buscamos a glória sem levar em consideração a Deus, nos afastamos de sua vontade e seguimos pelo caminho da perdição. Então, o que significa para nós seguir os passos de Deus em nossa vida diária? Como podemos ser como Miguel, o arcanjo, em vez de seguir o exemplo de Lúcifer? A resposta está na humildade, no amor e na retidão. Jesus mesmo nos ensinou que devemos ser como crianças, humildes, simples e cheias de fé. A humildade é o caminho que nos aproxima de Deus. É através da humildade que podemos reconhecer nossas próprias limitações e nossa dependência dele. Quando somos humildes, estamos dispostos a aprender, a crescer e a servir. A humildade é um passo essencial no caminho da santidade. Não se trata de minimizar nossas habilidades ou talentos, mas de reconhecer que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Deus. Somos instrumentos em suas mãos, e tudo o que fazemos deve ser para sua glória, não para a nossa. A verdadeira humildade não busca ser vista, não busca o reconhecimento dos outros. Ao contrário, ela se contenta em servir em silêncio, em fazer o bem, sem esperar nada em troca. Através da humildade, encontramos a verdadeira paz. A humildade nos liberta do peso do ego e nos permite viver de acordo com a vontade de Deus. É através da humildade que podemos nos amar de forma autêntica. A humildade é a base sobre a qual tudo o mais é construído. O amor, a compaixão, o perdão. Quando vivemos humildemente, deixamos espaço para que o amor de Deus flua através de nós e possamos refletir sua luz no mundo. O amor de Deus é o segundo passo essencial para seguir seus passos. Deus nos ama de forma incondicional, independentemente dos nossos defeitos, nossas quedas ou nossos erros. Esse amor é a fonte da nossa força. O amor de Deus é o que nos sustenta nos momentos difíceis, o que nos levanta quando caímos, o que nos dá esperança quando tudo parece perdido. Como filhos de Deus, somos chamados a refletir esse amor em nossas vidas. Jesus nos ensinou que devemos amar nossos inimigos, perdoar aqueles que nos ferem e ser compassivos com os que sofrem. Amar os outros nem sempre é fácil. Há momentos em que nos sentimos feridos, há pessoas que nos fazem mal, há situações que nos tiram a paz. Mas o amor de Deus nos chama a ir além dos nossos sentimentos, a fazer o que é certo, mesmo quando não nos parece fácil. Quando amamos os outros, não estamos apenas refletindo o amor de Deus, mas estamos construindo uma comunidade de fé, um mundo mais justo e cheio de esperança. A retidão é o terceiro passo no caminho da santidade. Viver com retidão significa viver de acordo com os princípios de Deus. Fazer o certo, mesmo quando ninguém está nos observando, manter-nos firmes na verdade, mesmo quando é mais fácil ceder. A retidão não é apenas cumprir as normas, mas viver com integridade, sendo honestos conosco mesmos e com os outros, agindo com justiça e buscando sempre o bem-estar dos outros. A retidão não é algo que se conquista da noite para o dia. É um processo contínuo,
um esforço constante para viver conforme a vontade de Deus. A cada decisão que tomamos, a cada palavra que pronunciamos, a cada ação que tomamos, deve ser guiada pela retidão. Quando vivemos com retidão, refletimos a verdade e a bondade de Deus no mundo. Por fim, devemos lembrar que o caminho para Deus é uma jornada, não um destino. Todos os dias enfrentamos escolhas, e cada dia é uma oportunidade para crescer, para nos aproximarmos mais dele.